Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processos estocásticos. O exercício é chamado de estações repetidoras e ele visa a gente fixar o conteúdo de cadeias de Markov. Então, o sistema de telecomunicação digital transmite um bit 0 ou 1. Em geral, em telecomunicações, é um símbolo que é exatamente o que porta a informação dentro de um sistema. Ele poderia eventualmente transmitir mais de um bit por símbolo. Isso você consegue fazer embutindo informação, por exemplo, ao mesmo tempo em frequência e fase, ou fase em quadratura. Existem algumas maneiras de você embutir mais informação em cada símbolo que é transmitido, mas aqui, por simplicidade, a gente vai ter essa correspondência, um símbolo para um bit. Após cada trecho de 50 km, é necessário posicionar uma estação repetidora e o objetivo é decodificar o sinal transmitido, declarar se o bit é 0 ou 1 e realizar a transmissão para a próxima estação repetidora, ou caso seja a última estação repetidora da cadeia, ele manda esse sinal diretamente para o receptor. Supondo que a fonte de informação gera bit 0 ou 1 com a mesma probabilidade, então daqui a gente já consegue inferir que a probabilidade da fonte gerar bit 0 é igual à probabilidade de gerar bits 1 e as duas precisam ser iguais a 0,5 ou 50%. Além disso, esses bits eles são descorrelacionados no tempo, então eles são um ruído branco com distribuição de Bernoulli, e que cada trecho de transmissão existe uma probabilidade de erro de transmissão de 10%. Então, a cada bit, 10% desses bits eles são transmitidos e ocorre um erro dentro da cadeia de transmissão, e o bit que deveria ser um bit 0 ele acaba sendo interpretado como um bit 1, ou um bit 1 acaba sendo interpretado como um bit 0, e essa taxa ela é estimada aqui pelo enunciado em torno de 10%. Isso, já vou falando que isso é extremamente alto, se você for comparar com o sistema de telecomunicações convencional, mas para a gente verificar o exercício é bom que a gente utilize uma taxa um pouco mais alta do que a gente costuma encontrar na prática. Na prática, essas probabilidades de erro de transmissão elas são muito menores do que 1%. Então, a partir do que foi dado pelo problema, determine a taxa de erro de bits de um sistema em que transmissor e receptor estejam separados por 200 quilômetros. Então, aqui para tentar entender inicialmente a geometria do problema, você tem um elemento aqui que a gente vai chamar de transmissor e um elemento, por exemplo, aqui que a gente vai chamar de receptor. Entre esse transmissor e esse receptor, a gente sabe que eles estão separados aqui por uma distância de 200 quilômetros. E pelo meio físico que está sendo utilizado para realizar essa transmissão, a gente sabe que a cada 50 quilômetros você precisa posicionar uma estação repetidora. Basicamente, ela recebe o sinal e retransmite para a próxima estação repetidora. Então, aqui você teria uma distância aqui entre o transmissor e a estação repetidora 1, ou pode ser estação repetidora 1. Você teria aqui 50 quilômetros entre a estação repetidora 1 e a estação repetidora 2. Você teria mais 50 quilômetros. Entre a estação repetidora 2 e a estação repetidora 3, você teria 50 quilômetros. E os últimos 50 quilômetros seriam
aqui entre a estação repetidora 3 e o receptor. Então, por essa regra bastante simples, a gente verifica que são necessários 3 estações repetidoras posicionadas entre o transmissor e o receptor, e cada uma delas vai gerar uma possível taxa de erro. Aqui, para questão de notação, a gente vai chamar o sinal no transmissor aqui de x de 0, correto? O sinal na estação repetidora 1 a gente vai chamar de x de 1. O sinal na estação repetidora 2 vai ser chamado de x de 2. E, finalmente, o sinal na estação repetidora 3 ele é o x de 3. E o sinal recebido a gente vai chamar de x de 4. Como é que a gente vai tratar aquelas taxas de erro de bit? Então, a fonte ela vai gerar bits aqui 0 ou 1. Vou colocar aqui assim. E esses bits eles são recebidos aqui na estação repetidora e são interpretados novamente aqui como 0 ou 1. A gente sabe, de dado do problema, que 10% dos bits eles são transmitidos com erro entre duas estações repetidoras, ou entre transmissor e estação repetidora, ou entre estação repetidora e o receptor. Então a gente costuma utilizar aqui uma notação aqui em cadeias de Markov, indicando aqui que se você tinha um estado 0, você permanece nesse estado 0 com uma probabilidade de 90%. Se você estava no estado 1, você permanece nesse estado 1 com uma probabilidade aqui de 90%. E aqui a gente representaria os erros de bit como essas linhas que estão diagonais aqui. Ela vai ocorrer com uma probabilidade de 10%. E o contrário também ocorre com uma probabilidade aqui de 10%. Se vocês forem verificar aqui, a mesma coisa vai acontecer aqui na estação repetidora 2, na estação repetidora 3 e certamente aqui no receptor. E esse comportamento aqui ele vai ser o mesmo aqui para todos os trechos. Aqui é uma simplificação do problema para ele ficar mais simples de ser tratado, mas não necessariamente você precisaria tratar essas probabilidades aqui como iguais. Nem probabilidade de erro de bit poderia ter probabilidades de erro de bit diferentes. Pensa que você poderia estar tentando embutir informação na frequência. Então, bit 0 e bits 1, a princípio, utilizariam portadoras diferentes. A princípio, o canal poderia se comportar de maneira diferente para diferentes frequências e isso poderia gerar taxas de erro de bits diferentes, caso você tivesse bit 0 ou bits 1. E, dependendo do trecho, você poderia ter taxas de erro diferentes também. Dependendo do que pode ter ali no meio do caminho. Interferências, ruídos, etc, etc. Então, por que esse tipo de problema ele é difícil de ser tratado com teoria da probabilidade convencional? Você tem uma série de eventos meio estranhos aqui que podem ocorrer, que não necessariamente eles vão gerar
ao final de todo esse processo de comunicação, erros de bit. Imagina que você tem na fonte gerado um bit 1, correto? Por exemplo, entre o trecho do transmissor e a estação repetidora pode ter ocorrido aqui um problema aí. Na estação repetidora 1, você recebeu aqui um bit igual a 1, sendo que o transmissor tinha mandado um bit 0. Isso poderia ocorrer. Digamos que entre a estação repetidora 1 e a estação repetidora 2 não houve problemas aqui. O bit que foi recebido como 0 ele foi transmitido para a estação repetidora 2. Ele foi interpretado como um 0. Por exemplo, aqui na estação repetidora 2 e a 3, ocorreu novamente aqui um problema aqui na transmissão. E você tinha mandado um bit 0 da estação repetidora 2, ele virou um bit 1 quando ele foi recebido na estação repetidora 3. E aqui na estação repetidora 3, não houve problemas aqui entre a estação repetidora e o receptor. E aí vem a coisa peculiar desse tipo de problema. Você gerou um bit igual a 1 aqui no transmissor e você recebeu um bit igual a 1 no receptor. Portanto, não houve erro de bit, apesar de ter ocorrido erros durante a transmissão. Basicamente, se o número de erros for um número par, você cai nessa situação que ao final de todo o processo, dado o tipo de codificação, que você só teria 0 ou 1, quando você faz um número de erros que ele é um número par, a coisa acaba voltando para a situação inicial e a interpretação disso é que não houve erro de bit. E você tem diversos possíveis caminhos aqui dentro desse diagrama que poderiam gerar. Ele poderia errar em todos os trechos aqui. Que o resultado disso foi mandado um bit 1, foi recebido um bit 1, não houve erro GGWP. E esse tipo de problema, então, ele se torna difícil de você pegar ali as equações e determinar a probabilidade de você passar. Ele basicamente que determinar um espaço de eventos que seriam todos os caminhos desse grafo, com as suas probabilidades associadas e classificar quais que geram erros de bit, quais que não geram erros de bit. E isso se torna um problema, talvez não complexo, mas bastante trabalhoso. Entretanto, cadeias de Markov, apesar de elas não serem a coisa mais simples de serem compreendidas, elas acabam simplificando o tratamento desse tipo de problema dentro da área de estudo de vocês, que é telecomunicações. Então, esse tipo de situação, ela pode ser modelada de maneira razoavelmente simples se a gente utilizar uma cadeia de Markov para modelar isso tudo aqui. Então aqui você teria a probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 1. Probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 0. Aqui no meio a gente vai ter uma coisa que a gente chama de matriz estocástica. E esse sistema, ele claramente ele tem propriedade markoviana, você consegue descrever ele somente a partir aqui do caso de xn, dado a informação do x de 1, por exemplo, para determinar o x de 2, você não precisa da informação no x de 0. Ou seja, você precisa somente da informação atual e para prever a informação futura. Então aqui, como parâmetros de entrada, a gente tem a informação atual, ou seja, que a probabilidade de x de n ser igual a 1, a probabilidade de x de n ser igual a 0. E aqui no meio a gente precisa amarrar isso tudo.
mas a gente pode amarrar isso de maneira mais ou menos simples utilizando o teorema de Bayes. Lembrando aqui que a probabilidade, eu vou pegar uma delas só, a outra acaba saindo por simetria. Probabilidade de x de n ser igual a 1, a gente pode escrever isso como a probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 1 condicionada a x de n ser igual a 1 vezes a probabilidade de x de n ser igual a 1 mais uma probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 1 condicionado a x de n ser igual a 0 vezes a probabilidade de x de n ser igual a 0. Basicamente, é essa informação que a gente vai embutir aqui dentro da matriz estocástica. Pensando aqui, qual que é essa probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 1, dado que x de n é igual a 1? Voltando ao problema, que é mais fácil de interpretar. X de n está mandando para x de n mais 1. Por exemplo, x de 1 está mandando para x de 2. Se x de n é igual a 1 e x de n mais 1 é igual a 1, quer dizer que não ocorreu erro na transmissão da estação repetidora 1 para a estação repetidora 2. Dentro do problema, a gente sabe que a taxa de erro de transmissão ela é de 10%, então a taxa de não erro ou a taxa de acerto é o evento complementar, ou seja, 1 menos essa taxa de 10%, que seria aqui o 0,9, multiplicado por probabilidade de x de n ser igual a 1, mais a probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 1, dado que x de n seja igual a 0. Voltar aqui para o x de 1, x de 2. Seria o caso aqui de x de 1 ser igual a 0, x de 2 ser igual a 1. Então, ocorreu um erro na transmissão aqui da estação repetidora 1 para a estação repetidora 2. Logo, isso ocorre com uma probabilidade aqui de 0,1, que é o que os dados do problema estimam ali como a taxa de erro de bit. Se a gente for pensar na outra linha, seria aqui, vamos escrever aqui, P x de n mais 1 ser igual a 0, ela seria a probabilidade x de n mais 1 ser igual a 0, dado que x de n é igual a 0, vezes a probabilidade de x de n ser igual a 0, mais a probabilidade x de n mais 1 ser igual a 0, condicionado a x de n ser igual a 1, vezes a probabilidade x de n ser igual a 1. Então, voltando para a notação matricial, você teria aqui, na verdade está na ordem trocada aqui, essa probabilidade aqui de x de n mais 1 ser igual a 0, dado que x de n era igual a 1, o que representa um erro de transmissão. Isso aqui seria então igual a 10%, vezes a probabilidade de x de n ser igual a 1. Então você colocaria aqui 0,1. Mais a probabilidade de x de n mais 1 ser igual a 0, condicionado a x de n ser igual a 0, vezes a probabilidade de x de n ser igual a 0, ou seja, a probabilidade de não ocorrer um erro de transmissão entre duas estações repetidoras, que é o complemento da taxa de erro, que é 0,9.
Então, outra coisa que vai ocorrer dentro desse problema é uma recorrência. A gente já vai ver o que isso significa. Pegando aqui o caso, probabilidade de x de 1 ser igual a 0, probabilidade de x de 1 ser igual a 1, é ser igual aqui 0,9, 0,1, 0,1, 0,9 vezes probabilidade de x de 0 ser igual a 0, probabilidade de x de 0 ser igual a 1. E da mesma maneira, a probabilidade de x de 2 ser igual a 0, probabilidade de x de 2 ser igual a 1, ela é igual aqui a 0,9, 0,1, 0,1, 0,9 vezes probabilidade x de 1 igual a 0, probabilidade x de 1 ser igual a 1. Se a gente pegar esse trecho aqui e substituir ele exatamente aqui na probabilidade x de 1 ser igual a 0, x de 1 ser igual a 1, o que a gente obtém aqui é, você tem aqui essa matriz pré-multiplicando, a matriz estocástica, e substituindo a equação de cima na equação do meio ali, você teria aqui a famigerada matriz estocástica de novo, vezes aqui probabilidade de x de 0 ser igual a 0, probabilidade de x de 0 ser igual a 1. Da onde a gente consegue, aqui por indução, faria aqui para x de 3, x de 4, probabilidade aqui do x de n ser igual a 0, a probabilidade do x de n ser igual a 1, ela vai ser igual a você pegar aqui a matriz estocástica. Lembrando que a gente está fazendo uma simplificação que essas taxas de erro em cada trecho elas são idênticas. No problema prático, vocês precisariam fazer um estudo específico. Você teria essa matriz aqui elevada a n vezes a probabilidade x de n ser igual a 0, probabilidade, aliás, x de 0 ser igual a 0 e a probabilidade de x de 0 ser igual a 1. Ok, isso vai ajudar a gente, mas ainda não responde o problema. O que acontece é que a gente precisa agora interpretar essa matriz aqui. E a interpretação, na verdade, a gente já tinha feito anteriormente. Que seria exatamente isso daqui. Quando você tem um sistema dessa maneira aqui, modelado pela matriz estocástica, chamar esses números que estão aqui em cada posição da matriz, ou esses elementos, eles são, na verdade, probabilidades condicionais. Que seria a probabilidade do carinha que está aqui nessa linha, por exemplo, x de n igual a 1, condicionado a, para a primeira coluna, condicionado a x de n igual a 1, para a segunda coluna, o condicionamento ocorre em relação a x igual a 0. Portanto,
Quando a gente volta aqui para a matriz estocástica, e a gente vai representar ela aqui por exemplo, P1,1, P1,2, P2,1, P2,2, P x de 0 igual a 0, P x de 0 igual a 1. O que a gente tem aqui, P11, ela é a probabilidade de x de n ser igual a 0 condicionada a x de 0 também ser igual a 0. Ou seja, no conjunto de todas as estações repetidoras não ter ocorrido erro de transmissão, o P1,2 ele seria aqui a probabilidade do x de n ser igual a 0, dado que o x de 0 é igual a 1. A gente pode interpretar ele dessa maneira. O P2,1 ele vai ser a probabilidade do x de n ser igual a 1, dado que x de 0 era igual a 0. E o P2,2 ele vai ser aqui a probabilidade x de n ser igual a 1, condicionado a x de 0 também ser igual a 1. Quem que a gente precisa para determinar a taxa de erro de bits? A gente vai precisar aqui do P21 e do P12. Como é que a gente vai fazer isso? A probabilidade aqui de erro, vou chamar só de probabilidade de erro aqui, só por simplicidade, ela vai ocorrer aqui, seria passo a passo aqui, probabilidade da união de x de n ser igual a 0, interseção com x de 0 ser igual a 1. Tudo isso aqui em união com x de n igual a 1, ao mesmo tempo que x de 0 igual a 0. Então você tem dois eventos cuja união é equivalente ao evento erro de transmissão. Ou seja, sinal recebido é igual a 0 quando o sinal transmitido é igual a 1. União com sinal recebido ser igual a 1 quando o sinal transmitido é igual a 0. Esses dois eventos são mutuamente exclusivos. Tanto faz aqui, se pegar x de n igual a 1 com x de n igual a 0, a interseção disso tem que ser o conjunto vazio. E, portanto, isso aqui se torna a soma das probabilidades aqui de cada um desses eventos. E aqui ficaria a probabilidade de x de n igual a 0, interseção com x de 0 igual a 1, somada da probabilidade x de n igual a 1, ao mesmo tempo que x de 0 é igual a 0. Aplicando o teorema de Bayes em cima dessas duas probabilidades, isso aqui vira a probabilidade de x de n igual a 0 condicionada a x de 0 ser igual a 1 vezes a probabilidade x de 0 ser igual a 1. Somada da probabilidade x de n ser igual a 1
condicionada a x de 0 ser igual a 0 vezes a probabilidade do x de 0 ser igual a 0. Ou seja, essa aqui é o P12 vezes a probabilidade x de 0 ser igual a 1, mais esse aqui é o P21 vezes a probabilidade x de 0 ser igual a 1. E aí, basicamente, o problema se torna você pegar essa matriz aqui e elevar, no caso, a quarta potência para determinar a probabilidade dos bits na recepção. Então, você poderia multiplicar essas matrizes na mão, poderia determinar matriz A aqui ao quadrado e fazer A ao quadrado vezes A ao quadrado para determinar quem que é A elevado à quarta, ou você pode também fazer um scriptzinho num MATLAB ou num Python da vida que ele computa essa matriz aqui para você. Lembrando que ainda na matriz 2x2 você ainda tem uma outra simplificação. Digamos que eu tivesse fazendo essa multiplicação, eu determinei aqui a diagonal e a outra diagonal e sei lá, eu não quero, digamos, perder meu tempo calculando esses dois elementos fora da diagonal. Essa matriz ela sempre tem como propriedade que as somas dos elementos das colunas precisam ser iguais a 1. Então, se você tivesse calculado aqui, deu... No caso do ao quadrado aqui seria 0,9 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado daria 0,82, correto? Então, o elemento fora da diagonal obrigatoriamente precisa ser 0,18, de maneira que a soma dos elementos na linha da matriz A ao quadrado tem que ser igual a 1. Isso sempre vai ocorrer. Quando você estiver trabalhando com essas matrizes 2x2, você pode calcular só a diagonal ou só fora da diagonal e usar essa propriedade para simplificar a sua conta. Alternativamente, como eu comentei, você pode fazer um script. Aqui no caso eu fiz um script aqui em 2 minutos aqui em Python. Então ele tem aqui como parâmetro o número de estações, caso 3, que é o número de estações no problema, a taxa de erro quando o bit transmitido for igual a 0, taxa de bit quando taxa de erro quando o bit transmitido for igual a 1. Depois vocês podem alterar isso daqui para brincar com o resultado numérico. Aqui eu geraria a matriz, eu estou chamando matriz de A, mas tipicamente ela é chamada de matriz P, que é a matriz estocástica, de um único repetidor. E eu preciso calcular exatamente P elevado a 4, P elevado ao número de estações, mais 1. Então eu teria aqui como P12 0,2952. Bom, como P21 também 0,2952. Então, se a gente voltar aqui ao problema, basta a gente preencher os dados para obter a resposta. Você teria aqui 0, memória de velho, 2952 vezes a probabilidade dos bits do transmissor serem iguais a 1, que é 50%, mais o mesmo 0,2952 vezes a probabilidade dos bits do transmissor serem iguais a 1, que também é 50%.
O resultado disso então vai ser uma probabilidade de 0,2952 ou 29% desse tipo de sistema cometer um erro durante a transmissão. Bom, certamente quanto maior o número de estações, pior vai ser o resultado. Então, se você colocar um número bastante alto aqui de estações, 100 aqui, provavelmente as taxas vão convergir para em torno de 50%, que é o pior caso possível. Lembrando que se a taxa de erro de bit fosse 100%, por exemplo, basta você colocar uma porta-note ali que seu problema está resolvido. Você passaria a ter taxa de erro de 0%, que seria bastante simplificador na vida de vocês. Mas isso não vai ocorrer. A pior taxa possível de erro que você pode encontrar nesse tipo de sistema é de 50%. O que mais que a gente pode brincar aqui? Taxas de erros, a gente poderia colocar aqui um valor bem baixo. E para 3 estações, a taxa de erro de bit ela seria muito baixa aqui. Abaixo de 0,4%. Supondo que a taxa de erro de bit fosse 0,1%. Exatamente por causa daqueles casos que, de vez em quando você erra um número par, isso acaba não gerando erros de transmissão. Isso é bastante curioso quando eu vi pela primeira vez. E quando você coloca taxas mais realísticas aqui, a taxa de erro de bit ela se torna quase irrisória, mas como a quantidade de informação que acaba passando nesse tipo de sistema ele costuma ser bastante elevada, vez ou outra ele vai cometer um erro de bit. E para isso serve pacote IP para requisitar a retransmissão, algoritmos lá de codificação de erro, etc., que você pode utilizar para resolver esse tipo de problema. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Eu forcei a barra para tentar puxar esse exercício aqui em específico para uma aplicação de telecomunicações. E até a próxima.